Bom dia, meus irmãos! Vamos começar esse dia nos alimentando no nosso pão da palavra. Eu me chamo Vitória, sou discípula da comunidade católica Adorai e vim aqui mais uma vez partilhar com vocês esse pão riquíssimo que o Senhor deixou para nós, que está lá em Mateus, no capítulo 14, e leremos os versículos 22 até o 36. Vamos clamar juntos o Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Senhor começa essa palavra nos inquietando, nos questionando e nos exortando, dizendo: por que duvidastes? Por que duvidamos tanto da ação do Senhor na nossa vida? E o Senhor vem nos mostrar como Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos ler juntos? A palavra ela diz o seguinte: logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhas medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhes: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrada a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhes disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, e aqui eu chamo muita atenção. Essa é uma palavra que nós já ouvimos algumas vezes, quando Pedro anda sobre as águas, e como isso nos toca, né? As tribulações da nossa vida, como o Senhor vem nos fazendo andar por cima do mar, como o Senhor vem renovando as nossas esperanças e dizendo: eu estou contigo, você vai passar sobre essas tribulações, eu estou contigo. Mas hoje o Senhor me inquieta para perguntar a vocês: por que duvidamos tanto da ação de Deus na nossa vida? Olha o que Jesus pergunta para Pedro. Jesus faz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Pedro começa a afundar porque duvidou, mas ele andava sobre as águas. Enquanto ele olhava aos olhos de Jesus, ele andava sobre as águas, mas Pedro duvidou. Pedro duvidou porque teve medo, e aí ele afundou. Mais na frente, quando ele entra em Genezaré, as pessoas, reconhecendo Jesus, corriam para tocar no seu manto, e todos que tocavam, a palavra nos diz, todos aqueles que nele tocaram foram curados. Foram curados pela fé que depositaram em Jesus. Você entende a importância de nos alimentarmos da fé e não das dúvidas? Não das dúvidas que a tribulação, ou que as pessoas, ou que a nossa humanidade planta no nosso coração? Ou até o inimigo planta no nosso coração? Como é importante nós alimentarmos a nossa fé para que possamos duvidar cada vez menos e cada vez mais sermos curados, como todos aqueles que creram. Na palavra do Senhor nos diz: todos aqueles que crerem são curados, porque confiam em Deus. Então eu pergunto a você: por que duvidas? Por que insistimos em duvidar da ação de Deus? Por mais que doa as nossas feridas, por mais que as tribulações sejam grandes demais,
Por mais que não vejamos final do túnel, mas por que duvidamos? Se ao nosso lado está aquele que é maior do que todas as coisas. Eu não sei o que você tem vivido, mas hoje o Senhor te convida a refletir. Por que tens medo? Por que duvidas? O teu Senhor é grande e eu convido você hoje a refletir no pão da palavra, trabalhando a sua fé, alimentando-se de fé e não do medo. Amém? Que o Espírito Santo esteja com todos nós, nos fortalecendo, nos guiando e nos ajudando a cada vez mais possamos nos jogar como Pedro, sair da barca confiantes de que o Senhor vai nos fazer andar sobre essas águas. Que possamos confiar cada vez mais no nosso Senhor Jesus, porque Ele não falha. Amém?